dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Como foi sua semana? Foi abençoada? Espero que sim. Hoje nós teremos uma lição intitulada como Davi, diminuir o eu e exaltar a Deus. Ele está baseado no texto de 2 Samuel, capítulo 11, dos versos 1 ao 27. Meu nome é Emanuel de Brito e eu teria a honra e o prazer de ser o facilitador dessa lição. Vamos ter um momento de oração, pedindo para que Deus fale com o nosso coração, com a nossa mente, com a sua vida, de uma maneira muito especial. Amém? Feche seus olhos. Paizinho Santo, viemos em Tua presença para pedir ao Pai para que fale conosco. Eu quero te pedir, Deus, por cada lar aqui representado, que o Teu Espírito Santo possa vir, ó Deus, habitar e principalmente, ó Deus, fazer-se presente, ó Pai, neste instante. Que a Tua graça, o Teu poder, ó Pai, possa vir, ó Deus, a transformar o nosso coração e, ó Deus, transformar tudo aquilo, ó Deus, que é necessário para que sejamos conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, um coração como o Teu. Paizinho, esse é o nosso desejo, nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, vamos começar aqui o texto, mas compartilhe essa lição. Se você tiver aí no seu celular, você vai ver um botãozinho chamado compartilhar. Você pode compartilhar pelo WhatsApp, pelo Facebook, por diversas maneiras, mas principalmente o YouTube, e você joga lá direto nos grupos do WhatsApp, beleza? Mas vamos lá, 2 Samuel 11, dos versos 1 ao 27, diz assim: Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe como seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita, tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era ela. E disseram: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza de sua menstruação. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado a Davi, dizendo que estava grávida. Em face disso, Davi mandou essa mensagem a Joabe: envia-me Urias, o hitita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados, como estavam indo à guerra. Ele disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas de seu senhor, e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou: depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi lhe disse: fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, mas no dia seguinte Davi o convidou para beber e comer, e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, onde os guardas de seu senhor dormiam, e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe, por meio de Urias. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, colocou Urias em um lugar onde sabiam que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, alguns dos oficiais de Davi morreram, e morreu também Urias, o hitita. Joabe enviou a Davi um relatório completo da batalha, dando a seguinte instrução ao mensageiro: ao acabar de apresentar ao rei esse relatório,
Pode ser que o rei fique muito indignado e lhe pergunte: por que vocês se aproximaram tanto da cidade para combater? Não sabiam que eles iriam atirar flechas da muralha? Em Tebes, quem matou Abimeleque, filho de Jerubussete? Não foi uma mulher que da muralha atirou-lhe uma pedra de um moinho e ele morreu? Por que vocês se aproximaram tanto da muralha? Se ele perguntar isso, diga-lhe: e morreu também o teu servo Urias, o hitita. O mensageiro partiu e, ao chegar, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado falar, dizendo: eles nos sobrepujaram e saíram contra nós em campos abertos, mas nós os fizemos retroceder para a porta da cidade. Então os flecheiros atiraram do alto da muralha contra os teus servos, e mataram alguns deles, e morreu também o teu servo Urias, o hitita. Davi mandou o mensageiro dizer a Joabe: não fique preocupado com isso, pois a espada não escolhe a quem devorar. Reforce o ataque à cidade até destruí-la, e ainda insistiu com o mensageiro que encorajasse Joabe. Quando a mulher de Urias soube que seu marido havia morrido, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou que a lhe trouxessem para o palácio e se tornou sua mulher e teve um filho dele. Mas o que Davi fez desagradou ao Senhor. Essa é a Nova Versão Internacional. Bem, antes de iniciar essa lição, eu quero fazer um quebra-gelo com vocês. Eu quero que vocês perguntem: você já viu essas frases? Você sabe com quem está falando? O problema não é meu. Não sou pago para isso. A sua opinião não faz a diferença para mim. Olha, as coisas são assim porque eu quero. Eu quero que você faça do meu jeito. Eu não preciso de você. Tenho tudo o que preciso. Nunca você vai conseguir. Se você não fizer isso, eu não falo mais com você. Olha, quem manda aqui sou eu, tá? E você vai me obedecer. Ninguém quer saber a sua opinião. Nada dá certo para mim e a culpa é sua, ou melhor, de vocês. Eu sabia que você não ia conseguir. Sabe por quê? Você não fez aquilo que eu te falei. Quantas vezes você ouviu ou até falou essa frase? Eu quero te falar que o egocentrismo é um comportamento voltado somente para si, ou tudo que lhe diz a respeito, ou ainda mais, é a incapacidade de diferenciar-se dos outros. Quando um indivíduo em especial usa o termo egocêntrico, denotando alguém preocupado consigo mesmo, é indiferente aos problemas dos outros, mas não necessariamente egoísta. Egocêntrico, gente, é alguém que se deixa dominar pelo ego, tá? E é uma pessoa que põe o seu ego acima de tudo, o seu eu acima de tudo. E essa autoimagem exagerada, ela é complicada porque em alguns momentos críticos somos incapazes de encarar a realidade e admitir o nosso erro. E mais que isso, as implicações do egocentrismo na vida cristã e da vida interpessoal, nos nossos relacionamentos, também pode ser uma pedra no sapato. Hoje o objetivo da aula de hoje é perceber como uma postura egocêntrica e de abuso são perigosos para a nossa vida cristã e para as pessoas que nos rodeiam. Vamos começar essa lição, então? Eu quero dizer a você que, essa lição é uma lição muito difícil e eu quero que você abra o teu coração, tá? Para que você peça para que Deus possa falar ao teu coração. Vamos lá? Para início de tudo, uma pessoa dominada pelo ego pode se tornar mesquinha, egoísta e maliciosa, se iludir e cometer erros irreparáveis.
Uma pessoa egocêntrica, isto é, insensível às necessidades das outras pessoas, geralmente tem dificuldade em lidar com o poder que lhe é outorgado. Ao utilizar-se de sua posição em benefício próprio, descumpre regras, desrespeita e manipula pessoas. Isso não agrada a Deus e nós não estamos livres desse pecado. Mas em Deus temos força para superá-lo. Essa lição nos convida a pensar sobre isso e a partir do episódio de Davi com Betseba, refletirmos, ok? Eu quero, antes de entrar no fundamento bíblico, eu quero fazer alguns parênteses aí. Percebam que o livro de 2 Samuel, ele foi escrito pela escola de profetas, que são juízes, sacerdotes e profetas, tá? E nesse sentido nós podemos ver que, primeiramente, ele consolida o rei de Israel, né? E nesse instante aí que nós estamos lendo aí de 2 Samuel 11, Davi ele passa por um momento de bonança e prosperidade. Ali fala que na primavera, né, o exército saiu para combater, porque no inverno é muito frio na parte das regiões ali das montanhas. Então eles saíram ao combate na primavera, tá? E isso era uma coisa interessante porque o seu exército começou a conquistar territórios e destruir inimigos. Mas uma coisa que eu quero te chamar a atenção é o seguinte: Davi, quando ele foi elevado a rei, ele fez um pacto para com o povo. Um pacto que dizia que ele tinha duas finalidades, que era defender o povo dos inimigos e fazê-lo viver segundo a justiça e o seu direito. Isso está lá no livro de 2 Samuel, dos capítulo 5, nos versos 2 a 3. Tá? Quando deparamos com esse relato de Salmos 11, nós podemos ver que Davi se distanciou desse pacto. Ele mandou o seu chefe de guerra, né, para ir à frente, e ele permaneceu em Jerusalém, coisa que ele mesmo já tinha dito que ele iria para combater os inimigos do seu povo. Então ele deixou de acompanhar, né, o povo na batalha. E outra coisa, ele deixou de defender o povo, porque ele usou o seu poder para a sua satisfação pessoal. E eu acho interessante isso, nós iniciarmos antes esse parênteses, por quê? Para você entender o contexto da história, principalmente quando falamos do fundamento da palavra que ilumina, lá na conclusão nós vamos fazer um fechamento com isso. Então, nós temos pactos, nós temos alguns contratos, ou nós temos alguma coisa que nós colocamos a nossa honra, nós devemos cumprir. Davi se distanciou daquilo que ele colocou como pacto para o seu povo quando assumiu o reinado em Israel. Mas vamos continuar. A palavra que agora nós vamos ver é no fundamento bíblico. As cenas que antecedem o texto bíblico base mostram um tempo de ascensão e estabilidade do governo de Davi. Após tantas dificuldades para consolidar enquanto regente de Israel, ele passa por um momento muito confortável como líder. O primeiro indício que temos quando há o exagero da autoconfiança de Davi já está exposta no início da leitura do capítulo 11, verso 1. Era a época em que os reis saíam para a guerra e ele, certo da infabilidade de seu exército, ficou em casa. Em um período monárquico em que o poder real era inquestionável, e neste contexto Davi se aproveitou de tal poder. Ao ver Betseba banhar-se, desejou-a e, mesmo sabendo que ela era casada, prosseguiu com sua cobiça. O rei, sem considerar a mulher e suas regras, mandou-a chamá-la e se deitou com ela.
Betseba não teve escolha diante do capricho de seu rei. Davi usou-a e mandou-a para casa, reforçando assim que ele não havia limites naquele momento. Ao ser noticiado sobre a gravidez indesejada de Betseba, ao invés de assumir sua responsabilidade, Davi tramou um plano para se livrar da consequência de seu ato. Urias, o marido de Betseba, o heteu, ou seja, o estrangeiro, e estava na guerra lutando pelas causas do reino, o rei então tentou enganar Urias, para que este equivocadamente pensasse que era o pai da criança que Betseba esperava, numa tentativa de esconder seu erro em vez de assumi-lo e repará-lo corretamente. Estava mais interessado em manter distante das pessoas sua imagem intocada. Não ficaria bem para o rei um abuso a um súdito leal como Urias. Urias se demonstrou fiel ao reino e recusou ficar com sua esposa enquanto seus soldados corriam risco de vida. E nem assim o rei se comoveu ou se constrangeu, já que estava desesperado por não manchar o seu nome. A fidelidade do estrangeiro Urias contrastava com a loucura do homem segundo o coração de Deus nesse momento. Só uma coisa, gente, Davi, ele tinha esse homem segundo o coração de Deus, tá? Davi mandou armar uma situação de guerra para que Urias morresse, e assim, ainda que indiretamente, ordenou a sua morte. Após matar Urias e esperar o momento de luto da viúva, Davi tomou Betseba por esposa. Aparentemente, a salvou de um destino cruel. No entanto, ainda com o ego inflado, se deparou com o profeta Natã. Isso é no 2 Samuel 12, nós não lemos, tá, gente? Vocês vão ler depois. Natã contou a Davi uma parábola descrevendo uma atitude injusta por parte de um personagem. O rei, tomando por um sentimento de justiça, logo deu a sentença digna de tal crime, a morte e a restituição material do dano. Natã, então, revelou o réu de sua história, o próprio rei. E assim, Davi se arrependeu. E esse certamente é uma das características mais marcantes que compunham o caráter de um homem segundo o coração de Deus. Não alguém sem pecado, mas ensinável. Sua confissão foi genuína, sua mudança de mentalidade real e a sua autoimagem redefinida da dependência total de Deus. No entanto, Deus não livrou Davi das duras consequências de seus atos. O rei foi sentenciado e sofreria a vergonha de Betseba, ao ver suas concubinas e sua filha Tamar receberem um mal semelhante ao que a mulher de Urias sofreu. Sua filha foi abusada e desprezada por alguém de sua inteira confiança. Também vi seu filho Amnon ser assassinado de forma truculenta, assim como fez com Urias. Ele foi traído por Absalão, seu filho, assim como traiu a lealdade do seu servo fiel Urias. Esse seu filho tomou suas concubinas à vista de todo o povo de Israel. Bem, vamos também dar uma parada aí. Nós vemos aí que a exortação a Davi feita pelo Natã, não sei se vocês sabem, mas ele era como se fosse um conselheiro real e um profeta, tá? E foi interessante porque Davi deu a sentença de matar e restituir o dano. E esse foi o ponto central da parábola do Natã. O intuito não era arrancar do rei sua própria sentença, mas pegá-lo em seu próprio veredito. Interessante, né? E outra coisa, Natã entendia que o reino ele era uma instituição ainda muito jovem e frágil, que ele poderia ruir em qualquer momento através dessa atitude infantil do rei, dessa imaturidade do rei Davi.
Porque no antigo Israel ele tinha uma coisa que o papel do rei era construtor, né? Era um reino construído, ele era um juiz e provedor de recursos. Então, se o mau comportamento de Davi continuasse, isso poderia implicar uma mancha na sua figura política, não teria a bênção de Deus. E outro fator, que a imagem do rei era uma imagem como se fosse divina, porque Davi, como vocês sabem, ele foi consagrado por Deus. Então ele era, na verdade, aquele que direcionava o povo nas guerras, nas estratégias. Então eles acreditavam que Deus falava através do rei. Mas a atitude de Davi não condizia, né, com a figura do próprio Deus. E o que poderia trazer isso aos seus súditos? Poderia trazer tragédias, pecado e outras coisas. Uma outra coisa que eu acho interessante, que a gente vai ver aí, é que em nenhum momento o profeta culpa Betseba, somente Davi, porque isso era um sinal também de inocência dela. O que ela poderia falar? Dizer que não poderia? Davi mandava matar. Betseba era consequência da maldade do rei contra a vida daquela mulher que foi violada, ficou viúva e sem seu filho. A sentença de Deus a Davi, vocês percebam que houve consequências. Não quer dizer que ele não foi perdoado. Ele foi perdoado, mas ele teve as consequências daquelas suas atitudes. Então, assim, ferir a prole de Davi foi um castigo de Deus. Foi uma das consequências daquilo que sobressaiu, ou melhor, caiu sobre a vida de Davi, tá? E isso é interessante, tá? Para que possamos ter a noção que é o seguinte: nosso Deus é um Deus perdoador, consolador, bondoso, amoroso, mas Ele permite nós tomarmos as decisões, lembre do livre-arbítrio, mas nós temos as consequências das nossas respostas, das nossas atitudes, amém? Vamos continuar. Palavra que ilumina. O ego inflado de Davi o levou a descumprir regras, manipular algumas pessoas, desrespeitar outras e abusar da sua posição de poder. O pecado de Davi não começou quando ele olhou e cobiçou uma bela mulher do terraço de sua casa. Foi anterior a isso, quando este colocou sua função acima da condição diante de Deus. Ele colocou a função de rei acima da função de servo. Sua vida foi desmoronando. Davi foi dominado pelo egoísmo e também pelo poder. Eu coloquei o poder. A nossa visão do mundo e o ser humano interfere da maneira como agimos e como nos relacionamos. Davi estava em uma visão distorcida e isso fez com que ele priorizasse os seus desejos e usasse pessoas para isso, sem respeitar. Nós não estamos livres de agir como ele nas nossas relações afetivas, no trabalho, na igreja. Por isso precisamos vigiar e sempre avaliar. O que tem dominado a nossa forma de relacionar? O ego, o nosso eu? Só uma forma de não se deixar dominar pelo egoísmo, diminuir o eu e exaltar a Deus. Começamos explicando que, ao que parece, era um tempo de bonança no reinado de Davi. Nem sempre momentos aparentemente bons significam bons tempos na caminhada de fé. Às vezes, em tempos de bonança, esquecemos do amor e da graça de Deus e nos perdemos, como fez Davi. Ele era um homem de fé, abusou de uma mulher, fez dela viúva e matou um súdito dela. Se Davi sucumbiu, nós também podemos, especialmente como estamos na liderança de pessoas ou projetos. E o que
fazemos quando pecamos? Agimos de forma dissimulada, como fez Davi? Muitas vezes, meus irmãos, sim. Na perspectiva de nos protegermos, acumulamos mentiras e omissões. Damos jeitinhos para que possamos nos proteger. Magoamos pessoas e envolvemos em nossas confusões diversas pessoas e diversas histórias. Mas precisamos mudar isso, precisamos mudar a história e a trajetória. Quando vivemos situações semelhantes às de Davi e não conseguimos sair, é preciso buscar a ajuda de Deus e das pessoas, com coragem de dar um passo para a transformação. O maior prejuízo que o pecado causa é de nos afastar de Deus. Davi havia esquecido disso, tá? O pecado gera na nossa mente esse estado de cauterização do entendimento, até que confessemos o pecado que nos consome, envelhece e nos domina, como diz em Salmos 32:1. Para retornar é preciso estar disponível ao tratar de Deus, pois Ele disciplina quem ama, como em Hebreus 12:6. O ego, quando inflado, impede a pessoa de discernir palavras de correção, de fazer autocrítica. E foi assim como Davi. Deus não desistiu dele e não desiste de nós, graças a Deus. Nossa atitude precisa ser precedida por uma séria e coerente reflexão à luz dos valores do reino de Deus. Uma coisa é séria, gente, ninguém está livre dos desejos. No entanto, uma vida de intimidade com Deus confere liberdade para dizer não àqueles que são prejudiciais à nossa santidade e à nossa sanidade, tanto no aspecto individual como comunitário. Bem, eu gostaria de concluir aqui e eu gostaria que você pudesse até agora fazer um contrabalanço de tudo aquilo que nós, vamos dizer assim, chegamos até aqui nessa lição. Eu quero colocar uma música aqui que ela é bem propícia a esse momento. E eu gostaria de começar lendo com você, dizendo o seguinte: na caminhada cristã, sempre vale a prerrogativa de Jesus quanto a vigiar e orar. Jesus sempre andou em oração e vigilância para nos ensinar como devemos viver. Davi, naquele tempo de sua vida, abriu espaço para que o ego dominasse. As consequências foram desastrosas. Embora ele tenha experimentado, mediante arrependimento, o perdão do Senhor, nós devemos orar para que Deus não permita que o nosso eu nos engane e leve a caminhos perigosos e pedregosos, cheios de pedras. No entanto, se isso acontecer, disponhamos-nos a fazer o caminho de volta, na certeza de que a graça de Deus nos justifica e santifica de todo o pecado. Meus amados, uma coisa séria, percebemos aqui um exemplo de Davi que nós estamos sujeitos a tudo. Podemos dizer, bater no peito e dizermos que nós somos santos, que nós não vamos ter pecado negativo. Quando você menos esperar, você pode cair. E eu gostaria que você refletisse comigo. Qual é a área que mais gera cobiça hoje em sua vida? Ou que você tem mais problemas de trabalhar? Será que é no sexo? Será que é no dinheiro? Será que é no poder? Será que é no pensamento? Será que são as palavras?
Será que é ter algo que sempre foi seu sonho, que isso gera a necessidade de você fazer tantas coisas ruins para as pessoas para que você chegue àquele objetivo? Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todo. Meus irmãos, como podemos nos prevenir para que o nosso ego não nos engane como sucedeu a Davi? Nós já tivemos aí na conclusão. Nós temos que ter uma vida de santidade, porque o Espírito Santo ele vai nos indicar aquilo que nós estamos errando e como nós devemos agir para mudar isso. Nós não devemos permitir que cauterize, feche nosso entendimento, nosso coração para as coisas do mundo. Muitas vezes nós somos feridos, nós temos dificuldades, porque pessoas fizeram isso conosco, pessoas mexeram conosco, nos feriram, nos usurparam, nos tiraram a fé, nos tiraram a alegria, o amor. A palavra é maravilhosa de Deus, diz que nós não devemos combater o mal com o mal, mas devemos combater o mal com o bem. E eu acho linda essa palavra de Hebreus 12, 5. Vou voltar aqui. 12, 6. Que Ele disciplina quem ama. Deus nos ama. De uma maneira tão linda, tão extraordinária, Ele nos ama. Uma coisa que eu fico pensando na vida do meu paizinho, Manuel. Meu pai teve tantas coisas para se tornar uma pessoa tão ruim, sabe? Apanhou muito, sofreu muito, não viveu com a sua mãe muitos anos, viveu com pessoas que cuidavam dele e batiam muito nele, mas Deus o fez assim, ter um coração conforme Jesus, porque essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho ele quer nos sarar, Ele quer nos purificar e principalmente fazermos discípulos de Cristo. Amém? Uma coisa que eu coloquei aí é o Salmo 51. Esse salmo é como se fosse a oração que podemos ver que Deus o perdoou. É uma canção, é uma oração que Davi fez após isso acontecer, da perda do seu filho. Salmo 51 diz assim: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Esse é o verso 2. O verso 7 diz: purifica-me com esopo e ficarei puro. Purifica-me, lava-me. Olha que palavras lindas. Purifica-me, lava-me. E mais branco do que a neve serei. Porque ali nevava e eles viam aquilo como uma coisa linda, o branco da neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou inabalável. Não me expulses da tua presença, nem me tires de mim o teu Espírito Santo. Eu acho lindo esses dois, né? O 11 e o 17. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Gente, se não for o Espírito Santo, o que seríamos de nós? Não entristeça o Espírito Santo, mas que você possa todo dia dizer: bom dia, como eu amo, ó Espírito Santo, a Ti. Se deleite da presença de Deus através do seu Espírito Santo. E esse é um versículo que eu acho um dos mais lindos dos Salmos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Não é assim qualquer coisa não, gente. É um espírito quebrantado.
um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Meu amado, que nós possamos ter um coração ensinável, um coração quebrantado, que nós possamos ter um coração segundo o coração de Deus. Podemos até errar, pecar, fazer besteiras, mas nós devemos saber que nós temos um Deus que está pronto a nos ajudar a todo instante. Vamos orar? Paizinho Santo, queremos entrar em Tua presença, pedindo primeiramente perdão, ó Pai, perdão dos nossos pecados, perdão com as nossas atitudes, ó Senhor amado, se nós, ó Deus, ferimos ou até mesmo, ó Deus, e consequentemente, ó Pai, ferimos alguns, ó Deus, que amamos, ó Pai, pedimos perdão, Pai. Paizinho, que nós possamos diminuir para que Tu cresças, para que Teu Espírito Santo venha a habitar em nosso coração, e como diz a Tua palavra, Pai, jamais afaste o Teu Espírito Santo de nós, ó Deus, porque seremos, ó Deus, tão frágeis, ó Pai, sem a Tua presença. Nos traz santidade, nos traz, ó Deus, o Teu Espírito, ó Pai, para que possamos resistir aos dias maus. E se estivermos em tempos de bonança, ó Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê a direção, nos firme nossos passos, ó Pai, para que possamos não errar, ó Pai. Tira tudo aquilo, ó Pai, que não é Teu do nosso coração, da nossa mente, Pai. Pai, quebra o nosso coração e mente, ó Pai, quebra o nosso coração. Tira tudo aquilo, ó Deus, que tem calcificado nossa mente para entender a Tua palavra, ou até mesmo as atitudes, ó Pai. Que possamos, ó Deus, revidar tudo em amor. Como diz a Tua palavra, em nada deveis senão amor, Pai. Ah, Espírito Santo, vá, Deus, entrando em cada lar, em cada coração, ó Pai, nesta manhã, nesse dia, ó Pai. Habitando, ó Deus, em seus corações, permanecendo os Teus filhos inabaláveis, ó Pai, ao pecado. Ó Senhor amado, queremos ter o Teu caráter, Jesus, queremos ser discípulos, queremos ser como Tu és, Espírito. Ó Espírito Santo de Deus, nos ajude. Esta é a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus amados, eu quero desafiar a você a ler nessa semana estes textos, domingo até sábado você tem leituras, para que você possa se aprofundar e ver que lindo. Terça-feira vai ser o Salmo 51, que eu coloquei trechos, um dos salmos mais lindos de Davi, que é essa atitude do perdão, de estar diante de Deus. E assim vai, nós temos diversos textos maravilhosos que vão falar do teu coração. Nós temos aí a bibliografia dessa lição, tá? Se você tiver, você pode pausar e buscar entender aí, pegar alguns textos. E eu quero convidar você, nós estamos tendo um culto presencial às 19 horas, tá? Como também virtual, se você puder, esteja conosco, está sendo tão abençoado. Que palavras maravilhosas Deus tem usado o nosso pastor. Gente, venha, participe, chame seus amigos, seus familiares, pode até deixar um link para eles, compartilhe o link do culto, desta aula. Você estará abençoando, você estará compartilhando a palavra. Se você tem dificuldade, ore primeiramente a Deus e compartilhe essa lição. Pode ser que o Espírito Santo vai falar através dessa lição a alguém que está precisando. Olha, plante a sua semente, oferte, tá? Porque nós temos diversas missões, mas assim, coloca aquilo que Deus coloca em seu coração, tá? Não quero que seja nada obrigado, mas aquilo que Ele tem colocado em seu coração, ok? Gente, inscreva-se no nosso canal para você não perder nenhum vídeo. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe. Compartilhar é uma maneira de você também evangelizar, ok? Meus amados,
Desculpa aqui meu choro, mas assim, eu tenho sentido aqui a presença de Deus e eu espero que você também esteja sentindo a presença de Deus. Uma boa semana. O Espírito Santo possa fortalecer os seus passos. E hoje eu quero colocar aqui a vida da Jaque. Nós estamos orando porque ela perdeu o paizinho dela. Você é muito importante, Jaque. Tá? E a igreja te ama e estamos orando por você. Um beijo, uma boa semana. E ouça essa canção agora que eu vou colocar, para que o Espírito Santo possa fazer o teu coração igual a ele dele. Ok? Um abraço, gente. Um beijo. Fique com Deus. Até semana que vem, hein? Nesse mesmo horário, 9h30, no domingo. Tchau, tchau. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao sinto o olhar, Senhor, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração.